Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Bom dia, que Deus esteja com você nessa manhã. Clama ao Eterno que visite o teu lar, que as mãos dele estejam estendidas sobre você e sobre sua família, que todos os seus planos e projetos e sonhos recebam a bênção de Deus nessa manhã. Nesse momento, quero pedir ao Senhor que esteja ao teu lar. Não sei onde você se encontra, se de repente estiver dentro do carro, da casa, ou em algum outro ambiente, que Ele se faça presente, se manifeste na tua vida. Deixo com você também uma parte da palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 119, versículo 130, onde a Bíblia diz o seguinte: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Salmo 119, versículo 130. É o que a palavra de Deus é para cada um de nós. É a revelação de Deus, ela ilumina o nosso caminho, ela nos mostra o caminho da salvação, ela nos mostra o caminho que nós devemos seguir para vivermos uma vida feliz. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 18, o versículo 1 e o versículo 2. Então respondeu Bildade o suíta: até quando andarás à caça de palavras? Considera bem e então falaremos. Bildade, no capítulo 18, ele faz aplicação direta ao discurso que ele está fazendo para o seu amigo Jó. Ele acreditava que toda pessoa perversa vivia na perversidade em resultado de não conhecer a Deus. Se Jó estava passando por um momento difícil na vida, automaticamente Jó também não tinha um conhecimento perfeito da vontade de Deus para a sua vida. Bildade elaborou o seu discurso da melhor maneira possível. Ele colocou a introdução, colocou o corpo e fez um apelo no final. Ele usou todas as suas estratégias para tentar convencer a Jó dos seus erros e dos seus pecados e da vida que ele estava levando. Para a Bildade, o sofrimento de Jó era resultado do desagrado de Deus para a sua vida. Enquanto Bildade apresentava seus discursos para apresentar a Jó, Jó se voltava para Deus, abria o seu coração e reconhecia que Deus era o único que poderia trazer o bálsamo para a sua vida. Era a única forma que ele tinha para encontrar alento para todo o seu sofrimento, era se colocando cada vez mais nas mãos do Senhor. E acredito que a maneira como Jó viveu no vale da sombra da morte é um modelo para nós nos dias em que nós estamos vivendo. Quanto mais nós estivermos vivendo uma vida sofrida, quanto mais nós precisamos de nos colocar nos braços do Senhor. Somente Ele pode trazer alento, somente Ele pode compreender todas as nossas necessidades, somente Ele pode nos declarar justos diante do mundo que nós estamos vivendo. Bildade estava extremamente irritado da maneira como Jó interpretou o discurso dos seus amigos. É por isso que nesse momento, quando ele toma a palavra mais uma vez, ele tem a oportunidade de revidar e tentar imprimir no coração de Jó o que ele acreditava como sendo verdade. Bildade amontoa um monte de observações que ele acreditava que Jó deveria levar em consideração na sua vida. Quanto mais ele menosprezasse os conselhos dos seus amigos, mais difícil a sua situação ficaria, mais sofrimento viria sobre ele. Bildade mostra para Jó o fim de um ímpio e declara para ele que a situação de todo perverso é a pior possível. No versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Bildade se volta para Jó e lhe chama a atenção para que ele desse ouvido aos seus conselhos. Ele acreditava que tudo aquilo que ele estava falando era de essencial importância para a vida de Jó. Se Jó quisesse recuperar todas as bênçãos perdidas, os seus filhos e todos os bens que foram perdidos, ele precisava abrir seu coração para as suas palavras, entender o que ele estava dizendo, para que ele voltasse a viver uma vida feliz. Aos olhos dos três amigos de Jó, como nós podemos ver no versículo 3, Jó não considerava os conselhos sábios daqueles amigos. Eles estavam feridos, eles estavam decepcionados. Eles passaram toda uma vida formulando uma ideia a respeito de Deus e do sofrimento. E no momento que eles têm a oportunidade de apresentar para o seu amigo Jó, Jó rejeita o seu conselho.
e eles estavam decepcionados, tristes. E este momento era uma última tentativa para tentar imprimir no coração de Jó o que eles acreditavam que era real. Jó, capítulo 18, verso 5, a Bíblia diz o seguinte: na verdade, a luz do perverso se apagará, e para o seu fogo não resplandecerá a faísca. O que, na verdade, os amigos de Jó estavam falando para Jó era como se fosse um conceito da cultura daquela época. Os árabes tinham o costume de manter uma fogueira acesa com o intuito de aquecer algum viajante que estava em busca de hospedagem em alguma tenda. Jó não tinha sido hospitaleiro com os seus amigos. Eles trouxeram fogo, eles trouxeram sabedoria, e Jó não se aqueceu no conhecimento que eles trouxeram. Pelo contrário, Jó rejeitou, e eles estavam se sentindo ofendidos mediante a cultura daquele período. Apagar uma lâmpada naquele período, na cultura árabe, ou apagar uma fogueira, era sinal de tristeza e não prosperidade. E eles acreditavam que era isso que Jó tinha feito com o conhecimento e a luz que eles tinham trazido. Se Jó tivesse aceito a sabedoria dos seus amigos, ele teria mantido essa fogueira acesa, essa luz acesa. Mas pelo fato de Jó rejeitar, ele estava apagando uma luz pela qual ele deveria ser iluminado. Como que Jó poderia aceitar aquelas verdades se não era a sua realidade? Se ele era um homem íntegro diante de Deus, se ele se avaliava à luz da palavra do Senhor e não encontrava pecados públicos declarados que ele tinha cometido contra a lei de Deus e contra o seu próprio Deus, como é que ele poderia receber aquela verdade? Jó olhava para si mesmo, mesmo sabendo que era um ser humano, pecador, falho, como qualquer outro ser humano. Mas ele sabia que diariamente ele buscava a Deus, abria seu coração, confessava as suas falhas, buscava viver uma vida de arrependimento e, além de apresentar a sua vida mesmo diante do Senhor, ele apresentava a vida dos seus filhos diante do seu Deus. Portanto, todos aqueles discursos não poderiam ser aplicados à sua vida. Como nós podemos ler no versículo 13, todas as enfermidades que Jó estava sentindo na sua pele era a filha da morte. O resultado final seria a morte. Toda morte ela chega de forma sorrateira, e era isso que estava acontecendo com Jó. Começou com algumas chagas, elas se alastraram pelo seu corpo e o final da sua existência seria a morte. Bildade falava uma verdade, que todos aqueles que se encontram nessa terra passariam pela morte. Mas é o próprio profeta Isaías que nos declara no seu livro que Jesus Cristo veio a essa terra para destruir a morte. E na cruz do Calvário a morte eterna foi extinta. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo desfrutam da paz, da certeza da salvação no Senhor. Podem momentaneamente dormir o sono da morte, mas na volta de Jesus Cristo será o Senhor mesmo, com a sua própria voz de Criador, e convidará os seus filhos mais uma vez a estar com vida para viver com o Senhor por toda a eternidade. No capítulo 18 que nós estamos estudando nessa manhã, Bildade não apresenta nenhuma nova verdade ao seu amigo Jó. Ele busca nesse capítulo reafirmar as verdades que ele já tinha falado anteriormente. O seu objetivo é levar Jó a abrir seu coração, a aceitar aquele ensinamento como sendo verdade para os seus dias. Se Jó sonhava viver uma vida feliz, ele precisava mudar os seus conceitos a respeito dos seus amigos e aceitar as orientações daqueles que estavam lhe visitando. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 18 do livro de Jó, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. Avaliemos a postura do amigo de Jó chamado Bildade. Bildade era um amigo vaidoso. Ele estava mais preocupado com os seus conceitos do que o sofrimento do seu amigo Jó. Se ele estivesse preocupado com o seu amigo de fato, o sofrimento que Jó estava passando não era naquele momento de tamanho sofrimento que Jó vivia, que com tanta veemência Bildade tentava incutir na mente de Jó, levar a reconhecer pecados que não existissem, para que ele pudesse ter uma vida feliz. Bildade era muito hábil em construir um sermão, fazer uma poesia, montar um discurso, criar argumentos, mas ele tinha uma grande dificuldade a compreender uma pessoa quando estava passando pelo vale da sombra da morte, em momentos difíceis da vida. Um homem muito sábio, muito inteligente, mas destituído do amor humano. É por isso, amigo, que nessa manhã eu convido a você, nós precisamos a cada dia nos aproximarmos cada vez mais do Senhor.
Quanto mais ligado nós estivermos a Deus, mais capacidade nós teremos de amar as pessoas que o Senhor irá colocar à nossa frente. Quanto mais longe nós estivermos do nosso Deus, menos capacidade nós teremos de amar aqueles que estão sofrendo nesse mundo. É por isso que a cada dia nós precisamos renovar o nosso compromisso com o nosso Deus, de viver uma vida fiel a Ele, de amá-lo cada vez mais, de estudarmos a Sua palavra e permitirmos que as verdades que estão na Bíblia sejam elas que guiem, que afetem a nossa trajetória. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante a sua face e te conceda a tua paz em nome de Jesus.